Então, mais à frente explicarei a motivação da criação que está por trás do projeto. A raiz do problema com a moeda tradicional é que ela precisa de muita confiança em outros para funcionar. Precisamos de confiança em um banco central para que ele não desvalorize a moeda, mas a história das moedas fiat, respaldadas por governos e não pela paridade com o ouro, mostra inúmeras violações de confiança. Os bancos devem ser confiáveis para manter o nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas o emprestam em bolhas de crédito com apenas uma fração de reserva. Temos que confiar neles com a nossa privacidade, confiar neles para não deixar os ladrões de identidade drenarem as nossas contas. Com moedas com base na criptografia, sem a necessidade de confiar em um intermediário ou em terceiros, o dinheiro se torna seguro e as transações sem esforço. Entretanto, viverá na mão de controle de várias empresas, que não darão garantia nenhuma também. A mensagem é clara. Em vez de confiar em governos, bancos centrais ou instituições de terceiros para manter o valor da moeda e garantir transações, a confiança do Bitcoin seria na matemática vires in numeris, como diz seu motto em latim que significa força nos números. Mas, precisaremos ter cuidado também. Nos primeiros dias que surgirá o lançamento do Bitcoins, precisará engajar em discussões com desenvolvedores, necessita-se de alterações na programação e se tornar-se ativo em fóruns online dedicados à moeda. Em 2011, será o dia quando o conceito de uma moeda descentralizada se disseminará e começará a criar as bases de uma contra-economia na internet. E também que hoje nessa data me preocupo muito com esse meu projeto e nas mãos de quem vai ficar o controle um dia. Eu sou um acadêmico, mas não especialista, sou autodidata, e para criar padrões para o sistema open source e divulgá-lo, é dar um tapa na tecnologia e me dá muito medo. O mais provável, no entanto, o poder do projeto e os interesses que ele toca, não seria uma má ideia um grupo se proteger através de um conveniente pseudônimo. Resolvi colocar em japonês o nome Satoshi porque significa pensamento claro ou sábio, Nakae dentro moto fundação pensando claro dentro de uma fundação O potencial político. Mas, convenientemente para ficar no anônimo eu como criador do software de código aberto, a própria comunidade nascente de usuários da criptomoeda se apodera do projeto e passou a criar melhorias no protocolo e uma série de serviços que passarão a movimentar uma nova economia baseada nela. Em seus primeiros dias, o conceito de uma moeda descentralizada, baseada em criptografia e relativamente anônima, agradará a um movimento e grupos políticos de tendências anarquistas ou libertárias, que passarão a adotá-la. A primeira transação envolvendo a moeda será feita em janeiro de 2010, com uma pizza que valerá $25, custando 10.000 BTC, pelos valores de 2012 a 2013, nada menos que $1, 220,000. Com o tempo, o dinheiro open source passará a financiar uma economia que nascerá por trás dos onion routers, softwares que permitem a navegação anônima, como Tor, e da chamada Deep Web, o lado obscuro da internet. O interesse inicial focará no caráter anônimo e descentralizado do novíssimo dinheiro digital, que possibilitará o financiamento de ideias que não agradam à elite financeira e política. Que será bloqueado de receber doações por vias como PayPal ou Mastercard por pressão do governo dos Estados Unidos. Em junho de 2011 o Wikileaks passará a receber doações através de bitcoins, divulgando ainda mais o conceito. Ou seja, será um dinheiro, mas sem Estado. Outro entusiasta do potencial político e descentralizador das bitcoins será Rick Falkvinge, criador do primeiro partido pirata, o sueco, e representante que será eleito do Parlamento Europeu. Existem três conceitos fundamentalmente que serão novidades que, vistos de forma conjunta, podem se tornar revolucionários. O primeiro será o valor da utilidade. Bitcoin permitirá que você transfira o valor de um copo de café para o outro lado do planeta instantaneamente, com poucas taxas. Apenas nesse ponto, já estará há pelo menos 40 anos à frente de todos os bancos comerciais. O segundo será o valor comercial. O pagamento em Bitcoin permitirá que o setor de varejo se desvie dos cartões de crédito e das taxas bancárias, podendo com isso até dobrar a sua margem de lucro. Essa economia acabará sendo repassada ao consumidor final.
O terceiro será o valor político. Não há banco central ou alguém com autoridade para mandar na sua conta bancária e planos futuros. O dinheiro será de sua propriedade e ninguém poderá impedir que você mande para quem quer que seja. O interesse político no tema se tornará óbvio, por exemplo, conforme ideia enviada a um deputado estadual e federal que viram como promissor e tão logo será a vez da Áustria emplacar no Bitcoin no futuro próximo. Teremos inspiradores do movimento do software livre. Todo esse movimento vão se atrair pelo projeto Bitcoin por conta do seu potencial anarquista libertário de livrar as finanças pessoais dos bancos e da influência de governos e criar um mercado inteiramente desregulado e incontrolável do ponto de vista técnico. Um ideal nascerá junto com a moeda nos seus primórdios na subcultura hacker e da criptografia e que parece será o foco da comunidade de interessados na Europa. No futuro, com a disseminação da moeda, os ideais dessa ideia, inevitavelmente se choca com os interesses dos grandes capitalistas que vão investir no Bitcoin e que possivelmente trabalharão pela domesticação do projeto, entre elas importantes fundos de investimento dos Estados Unidos e empresários como Tiller Cameron Winklevoss, que apostarão pesado no futuro da moeda. No entanto, é bom lembrar que no futuro, apesar do boom na mídia e da alta do preço, o mundo real da economia verá o Bitcoin apenas como brincadeira de criança. O alcance da criptomoeda até 2012 e 2013, 2014 será ainda minúsculo, com seu $1 bilhão representando uma parte ínfima perante, por exemplo, a economia de $16 trilhões dos Estados Unidos ou até mesmo perto dos pouco mais de $2 trilhões representados pela economia brasileira. Economia do anonimato, com o uso do Bitcoin um atrativo para alguns, a falta de uma autoridade central e a desregulação também atrairá criminosos e negócios ilegais para o Bitcoin, criando uma economia do anonimato. Se por um lado a relativa proteção da plataforma permitirá doações para causas políticas censuradas por poderosos e cria as bases de novas possibilidades econômicas, por outro financia atividades como a contratação de assassinos de aluguel, contrabando, compra de armamentos e drogas. Os simpatizantes argumentarão que tudo se faz com Bitcoin poderá ser feito com dinheiro, o que é verdade. E, apesar de alardeado, o futuro anonimato no sistema Bitcoin será relativo, será também muito contestado por trabalhos acadêmicos que encontrarão brechas possíveis para a identificação das partes da negociação, mas ainda assim seguirá como um dos principais atrativos para a plataforma. Dentro do sistema Bitcoin, o usuário será identificado somente pela sua chave pública, e aquele que quiser descobrir sua identidade terá que associar tais chaves e seus usuários, usando informações externas à rede e talvez captadas em câmbios, que pedem informações pessoais para o cadastro. Será difícil identificar alguém que usa a moeda e se protege adequadamente usando softwares anonimizantes, mas não totalmente será impossível, já que as transações serão realizadas publicamente. O protocolo tentará evitar isso ao permitir que seus usuários poderão gerar quantas chaves públicas precisarem. Refletindo, nessa minha criação, a relativa segurança do Bitcoin, o mercado de drogas ilegais provavelmente significa um maior destino dado às moedas ainda hoje, em tempos de bolha e altos investimentos de executivos no dinheiro digital, permitindo no futuro que usuários anônimos comprem e vendam substâncias que vão de remédios tarja preta ao mais puro LSD. O site será acessível através do Tor e sempre migrando de endereço, aceita apenas BTC em troca dos seus produtos, e de acordo com estudos que serão publicados em 2012, será o destino de pelo menos 20% das moedas trocadas no MT. GOX, maior dos câmbios da criptomoeda. Vale lembrar também que pelo menos uma pessoa será presa com a acusação de comprar e vender drogas pelo Silk Road. Ao tocar na relação entre o Bitcoin e o mercado de materiais ilícitos, cabe evitar o sensacionalismo, embora seja difícil evitar futuramente que essa ou outra moeda, baseada em criptografia ou não, seja usada para fins escusos. Essa é uma das minhas maiores preocupações, porque não apoio o ilícito e nunca gostaria de estar agindo fora da lei.
Outro capítulo à parte é a lavagem de dinheiro, imensamente facilitada através do protocolo semi-anônimo e já alvo de tentativas de regulação nos Estados Unidos, onde já se força aos câmbios de Bitcoin as mesmas regras pelas quais respondem empresas como o Western Union. Em março de 2013, o órgão responsável por combater a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos passou a aplicar aos câmbios uma série de requerimentos de identificação para transações acima de $10.000 e começou a investigar mais de perto as companhias responsáveis pelas transações. É bom frisar que as regulações miram os câmbios, como o Mt. Gox, que está sendo investigado e que já teve algumas de suas contas congeladas, e não o sistema Bitcoin em si, que continua intacto. Uma vez que o dinheiro já passou para Bitcoins, é difícil ligá-lo ao seu dono por conta dos diversos softwares disponíveis para anonimizar as moedas. Um exemplo é o Blockchain, que oferece trocas com bitcoins anonimizadas, cobrando uma taxa de 0,5% e deleta qualquer arquivo com a transação em até 8 horas. O tema é delicado e novos desdobramentos devem acontecer em relação a isso nos próximos meses, já que o governo norte-americano parece estar abrindo os olhos para os novos meios de lavar dinheiro na era digital. Isso fica evidente com o fechamento do câmbio de moedas digitais e sistema alternativo de pagamentos Liberty Reserve, que supostamente movimentou mais de $6 bilhões em 55 milhões de operações que serviram às mais variadas áreas: hackers criminosos, sindicatos internacionais do crime, tráfico de drogas e armas, pornografia infantil e tráfico humano. É possível que esse público migre para o Bitcoin ou outras criptomoedas, atraindo ainda mais tentativas de regulação governamental. De qualquer forma, é interessante pensar nisso fugindo do tom alarmista. Mover grandes quantidades de bitcoins para fora do sistema é algo bastante complexo. Se você tentar cambiar por dinheiro ou comprar um bem muito caro, a transação, o problema é que, por mais que se tente, será praticamente impossível regular o sistema que possibilita a existência do Bitcoin, por conta do precedente técnico e pelo conceito abertos pelo protocolo. É possível e provável que certos governos ou empresas tentem paralisar a rede, seja por meio de regulamentação ou ataques ao sistema, mas destruí-la completamente parece fora de questão. Basta pensarmos em exemplos como o compartilhamento de música e filmes na internet. O precedente técnico que possibilitou a troca de arquivos entre pessoas sobreviveu e evoluiu, mesmo contra interesses poderosos da indústria cultural, e após anos de ataques vindos dos seus grupos de lobby e governos. O mesmo pode acontecer se tentarem enquadrar a Bitcoin nos padrões convencionais. Mesmo que o controle seja possível, nada impedirá a criação de outras moedas em moldes semelhantes ou que vão além do que temos atualmente. Alguns desses modelos já estão sendo desenvolvidos, como o das Litecoins, que espera se tornar a prata para o ouro do Bitcoin e substituí-lo em caso de instabilidades, altcoins. Grandes empresas e investidores do mercado de tecnologia também já abriram o olho para o nicho das moedas alternativas, com fundos de investimento específicos para negócios relacionados ao Bitcoin sendo abertos e com Google financiando um sistema alternativo, o Ripple, criado por uma empresa chamada OpenCoin e tocada pelo fundador do câmbio Mt. Gox. Pode ser que esses novos projetos se mostrem tecnicamente mais confiáveis que o Bitcoin e que ajudem na popularização de trocas financeiras baseadas em criptografia, mas não é certo que eles conseguirão angariar uma comunidade tão engajada. É muito possível que, no futuro da era digital, a organização econômica passe pelos desenvolvimentos de quem acreditou e possibilitou a existência da moeda Aker. E que o dinheiro do futuro se pareça, ao menos um pouco, com o modelo descentralizado iniciado pelo Bitcoin. Assim, apesar de promissor, o Bitcoin ainda não está pronto para o horário nobre ou para o uso no dia a dia. Mas suas futuras encarnações ou substitutos terão enorme potencial para isso. Por enquanto, questões que passam por segurança e pelo número de comércios que atualmente aceitam a moeda impedem um uso mais disseminado. Mas o que não falta ao projeto é potencial para crescer ainda mais e se aprimorar. Mário Ronco Filho, jornalista. Assine nosso canal e nos siga aqui, compartilhando nossos vídeos com seus amigos e amigas. Obrigado.